Depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos, ó Pai, perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te adorar e Te louvar. Pedimos agora, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um, Pai, para que todos possam compreender a Tua palavra, possam viver e testemunhar do Teu amor, da Tua graça, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Romanos, capítulo 7. As crianças podem acompanhar minha esposa. Romanos, capítulo 7. Vamos ler desde o versículo 1, mas o nosso foco é a partir do versículo 7. Vamos falar sobre a lei e o pecado. Romanos 7, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Aqui é só um comparativo que ele faz com a questão do casamento. Como eu falei, nosso foco não é até o versículo 6, é do 7 em diante. Então não vou detalhar aquela questão do casamento que ele fala aí, certo? É só para fazer um comparativo que nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós morremos para a lei. Em que sentido? Só como introdução. Que nós não vivemos pela lei para alcançar a salvação e a vida eterna. Muitos de nós recebemos esse ensinamento quando éramos crianças, né? De que eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que fazer por onde para ser salvo. E, na verdade, não é assim que a Bíblia ensina. Então, é o que ele vem falando aqui, né? Até o versículo 6. Nós somos libertados da lei. Agora, porém, libertados da lei. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Nós estávamos sujeitos aos mandamentos da lei para a salvação. Agora, não mais. Nós estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, Paulo está explicando que, quando se crê no Senhor Jesus Cristo, não se vive mais pela lei para a salvação. Irmão, então nós temos que desprezar a lei? Não. A lei é boa, a lei é santa, ela é pura. Então, para que serve a lei? Para mostrar os nossos erros, e assim nós nos corrigirmos diante de Deus e vivermos para a sua glória. Então, por isso que a lei é boa. Nós não podemos desprezar a lei. Nós não somos salvos por meio dela. Tem até alguns estudiosos que fazem uma comparação interessante com a lei, né? Como um raio-x. Quando você sofre uma pancada, uma queda, alguma coisa, e está desconfiado que quebrou algum osso, o que é que você faz? Vai bater a raio-x, né? Muito bem. Aí você vai lá, tira o raio-x e o raio-x mostra onde é que está ali a trincadura ou a quebradura, se caso for, né? Mas o raio-x, ele emenda o osso?
Não, ele só mostra onde é que está o problema. Assim é a lei. A lei ela não resolve o problema, ela só mostra o problema. E aí quem resolve o problema lá do braço quebrado, que o raio-x mostrou? Quem resolve é o médico. Então, com relação ao pecado, que a lei mostra o pecado, quem resolve é o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, é essa comparação que muitos gostam de fazer para que fique bem claro. A lei não salva, assim como o raio-x não cura. Ele só mostra o problema. O raio-x é bom? É ótimo. A gente não pode desprezar o raio-x. O raio-x não cura, então eu vou desprezar. Então, como é que você vai saber onde é que está quebrado, ou se está realmente quebrado, qual a gravidade da quebradura para tratar o problema? Você precisa do raio-x. Então, o raio-x é bom. Assim é a lei. Se eu desprezar a lei, como é que eu vou saber qual é o meu problema? Para poder resolver, meu problema espiritual. Então, eu preciso da lei para saber qual é o meu problema espiritual, para que eu possa tratar. Ou seja, procurar o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, para que ele resolva o meu problema. A partir do versículo 7, vai falar sobre essa luta, né, que há entre a lei e o pecado. A lei que quem crê em Cristo não está mais subordinado à lei para a salvação, precisa cumprir a lei por gratidão a Deus, pelo que ele já fez, mas tendo consciência que você não é salvo por cumprir a lei, porque nós vimos até agora, né, que a lei ela só mostra o problema. Nós precisamos obedecer à lei de Deus para a glória dele, não para a nossa salvação. A salvação, quem comprou foi Cristo, e ele é quem nos dá. Então, o que é que nós vamos dizer? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Então, a lei, ela é boa. Nós não podemos desprezar a lei, é isso que Paulo está querendo dizer. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, eu preciso da lei para identificar o meu problema. Eu não posso desprezar. De modo nenhum, Paulo descarta essa hipótese. Não vamos desprezar a lei. A lei não é pecado. A lei ela é boa. A lei ela mostra onde é que está o meu problema para que eu possa resolver. Então eu conheço o meu problema, que é o pecado, por meio da lei. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Esse versículo quer dizer o quê? Que se não houvesse lei, não haveria pecado. E aí seria uma bagunça só, né? Você já pensou se o ser humano fizesse tudo que dá na cabeça dele? Era um desmantelo só no mundo. Seria um desmantelo só. Como é que eu sei que passar no sinal vermelho é uma infração de trânsito? Porque está na lei de trânsito, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, né? Então está lá na lei, por isso que eu sei que ultrapassar o sinal vermelho é errado. Como é que eu sei que matar é errado? Porque está na lei de Deus, é errado, então eu não posso fazer isso. Como é que eu sei que roubar é errado? Está na lei. E tantos outros mandamentos, eu não vou dizer todos, porque são 613 preceitos, né? Não são só 10, como nós costumamos aprender, são 613. Então, a gente tem dificuldade até de decorar todos eles. Talvez algum de nós aqui não lembre nem os 10, né? Imagina os 613. Se a gente nem lembra, imagine cumprir. Então, por isso que quando os discípulos perguntam ao Senhor Jesus, Senhor, quem pode ser salvo? Jesus responde o quê? Isto é impossível aos homens. Porque o ser humano não consegue nem decorar. Imagine cumprir. Aí o Senhor Jesus ele complementa, ele diz, mas para Deus tudo é possível. Então é impossível o ser humano ser salvo. Se salvar, que a pergunta foi essa, né? Então quem pode ser salvo? É impossível aos homens. O ser humano não pode, mas Deus pode, porque ele pode todas as coisas. Então, sem a lei não haveria pecado. Por isso que Deus colocou a lei. Deus criou a lei. Para quê? Para que o ser humano pudesse conhecer o pecado, saber o que é o pecado e assim viver fugindo do pecado. Pode surgir alguma pergunta, né? Curiosa. Irmão,
não seria melhor então viver sem lei? O que é que vocês acham? Eu respondi já no começo, né? Seria um desmantelo só, né? Ou sair matando os outros, roubando, e está tudo normal, né? Tudo tranquilo. Cobiçar as coisas alheias, tomar a mulher dos outros, tomar os bens dos outros, né? E não tem nenhum problema, porque não tem lei. Né? Será que tem alguma coisa por aí, em alguns lugares, as pessoas tendendo a fazer isso? O que é que vocês acham? Né? Em alguns lugares as pessoas estão quase que querendo fazer isso, né? Tirar a lei. E principalmente os princípios da lei de Deus. Eles inventam as leis dos homens, mas querem totalmente apagar a lei de Deus. A lei de Deus que nós aprendemos, esses princípios, eles querem tirar. E aí nós observamos o quê? A sociedade virando uma bagunça. Não estou dizendo que é aqui no Brasil, né? Não estou dizendo não. Né? Por aí, lá fora, né? Alguns lugares a gente observa isso. Então, precisamos da lei. O ser humano, ele é mau. Ele é mau. Observe o que aqui diz Gênesis 6 e 5. Isso aqui era no tempo lá de Noé ainda, né? E ele disse, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus observou que o coração do homem, do ser humano, era continuamente mal. Você já pensou um coração desse sem lei? O mundo não prestaria para se viver. E qual é a lei perfeita para colocar ordem no mundo? É a lei de Deus, não é a lei dos homens. Porque a lei dos homens, nós vemos aí muita coisa errada. Né? Então precisamos da lei de Deus para orientar a nossa vida. Para nós sabermos o que realmente é correto se fazer, o que é saudável se fazer, o que é bom para a comunidade humana, para o ser humano viver em sociedade, e o que não pode, o que não é bom, o que não é saudável. Só quem sabe definir isso aí com 100% de certeza, de acerto, é Deus. Porque foi Deus quem criou o ser humano e Ele é quem conhece o ser humano. Ele é quem sabe o que é que o ser humano pode fazer e o que não pode fazer. Então precisamos da lei de Deus, por isso que a lei ela é boa. Por isso que Paulo responde essa pergunta. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Ela não é pecado, a lei não é ruim, a lei é boa, porque a lei nos mostra os limites do ser humano. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, sem lei, as pessoas vão vivendo, com muitos problemas e muitas dificuldades na sociedade. Mas quando veio o preceito, ou seja, quando veio a lei, então reviveu o pecado, ou seja, porque mostrou o pecado. A lei veio, mostrou o pecado. Então eu morri. Paulo está dizendo isso. Eu morri de que forma? Física ou espiritual? Espiritual. Né? Porque quando mostrou a lei, opa, então isso aqui é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Então, estou morto. Espiritualmente falando, porque eu sou um pecador e o salário do pecado é a morte. Então eu morri espiritualmente diante de Deus. Baseado naquele versículo que nós lemos, Gênesis 6 e 5, uma vez um pregador foi na universidade e citou aquele versículo. E uma pessoa se levantou lá e disse que não concordava com o ponto de vista dele. Eu não concordo com o seu ponto de vista. Que é continuamente mal, todo desígnio do coração do homem, não concordo. Aí o pregador disse, mas não é o meu ponto de vista, é a Bíblia que diz isso. E a pessoa, para não ficar por baixo, disse, mas mesmo assim eu não concordo. Aí o pregador falou para ele, pare para pensar, se eu pudesse pegar todos os seus pensamentos, tudo o que você fez, desde o dia que você nasceu até agora, não é o que você fez não, só o que você pensou, só os seus pensamentos. Desde o dia que nasceu até agora, e eu colocasse num telão nessa universidade, você teria coragem de pisar aqui de novo?
Aí, como diz o ditado popular nosso, né? Acaba botou a viola no saco, né? Ele não teve resposta. E o pregador disse, eu ainda digo ainda mais, se o seu melhor amigo soubesse o que você já pensou a respeito dele, ele não queria mais ser seu amigo. Aí ele quebrou a viola, né? Porque não tem resposta, porque é a verdade. Mesmo que às vezes nós queremos nos justificar, dizendo, eu sou bom, porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, eu tenho um coração bom, eu perdoo as pessoas. E a mente? Deus, ele sonda mentes e corações. Ele sabe o que é que está lá. Eu não sei o que é que passa na sua mente, você não sabe o que é que passa na minha, mas Deus sabe. Por isso que Deus diz, é continuamente mal todo desígnio do coração do homem. Que as pessoas pensavam e agiam segundo os seus pensamentos. Muitas coisas que nós fazemos, primeiro vem na mente, a gente não age no automático. Tem coisas que sim, é no automático, quando a gente vai perceber, já falou, né? Mas tem outras coisas que nós maquinamos na mente primeiro e depois colocamos em prática. Então, vem daqui primeiro. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai do coração. Que são os desígnios do coração do homem. São as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa cobiça. Então, por isso que o ser humano ele é mau. E quando a lei veio, né, sobreveio o preceito, que é a lei, então nós observamos que realmente nós somos daquele jeito, nós temos aquele problema, ou aqueles problemas, seja na prática, na omissão ou no pensamento, nós temos esse problema do pecado, então nós morremos. Nós entendemos que morremos espiritualmente, nós estaríamos distante de Deus se Jesus não tivesse vindo resolver o problema. Se só tivesse a lei, Jesus não tivesse vindo, ou não tivesse sido prometido desde o início, todos nós viveríamos eternamente distantes de Deus. Porque somos pecadores e o pecado não habita na presença de Deus. Jamais nós podemos entrar na presença de Deus nem com esse corpo. Eu posso me trancar numa casa 10 anos sem ver ninguém, viver só orando, jejuando, e lendo a Bíblia, e cantando, louvando ao Senhor. E mesmo assim, depois de 10 anos, eu não consigo entrar na presença de Deus com esse corpo. Porque ele é corruptível e é mortal. Se eu entrar na presença de Deus, o meu corpo ele é consumido. Porque a presença de Deus ela é gloriosa, é santa e é pura. E ela acaba destruindo o meu corpo. Por isso que quando Jesus ressuscitar o seu povo vai receber um novo corpo, que é incorruptível e imortal. Incorruptível porque ele não vai envelhecer, não vai adoecer, não vai morrer e não vai pecar. E também não vai morrer. Aí com esse novo corpo é que nós poderemos viver na presença de Deus. Isso só é possível por meio de Cristo, não é por meio da lei, no cumprimento da lei, certo? A lei tem a sua participação na salvação. E tem. Sim ou não? O que é que vocês acham? A lei tem uma participação na salvação, sim ou não? Tic, tic. Tem, irmãos. Qual a participação da lei na salvação? Sobreveio o preceito, a lei. Mostrou o pecado. E o ser humano morreu. Está aqui a participação da lei. É mostrar o problema do ser humano e apontar a solução, que é Cristo. Gênesis 3:15. O que é que diz aí? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É Deus dando a sentença para a serpente. Quando houve a queda lá no Éden. Ele diz que o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir no calcanhar desse descendente. Está falando de quê aqui? Jesus e o diabo, né? Certo? A serpente é o diabo, feriu no calcanhar de Jesus lá, a morte e tudo mais, né? Por aquela perseguição inteira. E Jesus
vai ferir a cabeça da serpente. Quando você fere a cabeça de uma serpente, o que acontece com ela? Ela morre, não é não? Muito bem. Satanás já está morto? Podemos dizer assim? Não, né? Está solto. Então nós costumamos dizer que, em parte, Jesus já feriu, em parte, com a ressurreição, quando ele venceu a morte. Mas vai ter ainda a pisada final, né? A ferida final, que é quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre, que é a vitória final de Cristo. Então, vai pôr um fim nessa luta, né? Vamos dizer assim, de Satanás contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, certo? Então, está profetizado na Bíblia que a lei, por que eu mostrei esse versículo? Para mostrar que a lei, a Bíblia, mostra o nosso problema, mostra o pecado e mostra a solução, desde o início, desde a queda. Ele já mostrou logo, a solução é Cristo. Ele vai resolver o problema e agora você precisa crer nele para ter a vida eterna. É assim que funciona. Então, a lei, ela tem uma participação, sim, na salvação, muito importante, que é mostrar todo o processo. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre a Bíblia, né? Qual o centro da Bíblia, qual o foco das Escrituras. Porque, às vezes, tem pessoas que veem que nós somos crentes, nós pregamos a palavra, vem com umas perguntas miraculosas para a gente, né? E acha que a gente tem que ter resposta para toda pergunta. Porque a gente conhece a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente tem que saber de tudo. E eu digo, eu vou estudar para saber o centro da Bíblia, qual o foco da Bíblia. O foco da Bíblia é Cristo. Eu descobri isso. O centro das Escrituras é Jesus. Então, a Bíblia ela não vai responder toda a especulação humana. A Bíblia vai responder tudo sobre a salvação. Aí ela vai responder, que é o foco dela. A Bíblia não registrou nem todos os milagres de Cristo. O apóstolo João fala sobre isso. Senão não caberia os livros que seriam escritos, nem na terra caberiam, de tanto que Jesus fez nesse mundo. Você imagine dar resposta a todas as perguntas dos seres humanos. Então a Bíblia ela tem um foco, né? Ela tem um alvo, que é mostrar Cristo para o mundo, para as pessoas, para que elas possam ser salvas. Outrora, sem a lei, isso aqui eu já li, né? Versículo 10, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. E aqui isso quer dizer, Paulo falando, sabe? Eu tinha aprendido que eu tinha que cumprir a lei, obedecer a lei para ser salvo. Esse mandamento me fora para a vida, um tempo. Então, como muitos de nós aqui aprendemos isso, Paulo também aprendeu. Ele tinha que cumprir a lei para ser salvo. Ele diz, verifiquei que este mesmo mandamento, que me era para a vida, se me tornou para a morte. Porque, na verdade, não é assim que eu sou salvo. Quando eu conheço a lei, eu conheço a morte. Porque eu conheço que sou pecador, todos pecaram, carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Então, aquilo que eu tinha aprendido que era para a vida, na verdade, não é. Se eu continuasse acreditando nisso, que eu, cumprindo os mandamentos, eu seria salvo, eu iria para a morte eterna. É isso que Paulo está dizendo aí. Verifiquei que este mandamento se me tornou para a morte. E ele explica, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Irmãos, isso aqui é muito profundo para algumas religiões. Certo? Em que sentido? Não queria dizer, mas vou ter que dizer, né? O que é que está escrito aqui? Enganou. E o que é que Paulo falou aqui? O mandamento que me fora para a vida, cumpra a lei que você vai ser salvo. É um engano. É ou não é? Ou entendi errado? Paulo está dizendo, mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo mandamento se me tornou para a morte. Aí ele está explicando, porque junto e sem acento, não é? Não é explicativo? Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou. Então, aqui nós enxergamos o quê? Paulo está dizendo
Quem ensina isso está enganando as pessoas. Quem ensina que o ser humano é salvo por cumprir a lei está enganando as pessoas. E ainda mais, né? Além do engano, faz o quê? Mata. Né? Mata porque afasta a pessoa do verdadeiro caminho da salvação e da vida eterna. Então, está jogando a pessoa para a morte eterna. Porque ela vai ficar enganada a vida inteira e vai morrer sem Cristo. Então, ensinar que a pessoa é salva por cumprir a lei é um engano. E é um assassinato espiritual, ainda mais. Isso é muito, muito sério. Não é brincadeira. Isso aqui. Então, eu posso até ir mais além, certo? Em que sentido? Todo ensinamento com relação à salvação que tira Jesus da história, podemos equiparar com isso aqui. Qualquer ensinamento sobre salvação, se tirar Jesus, não, se eu fizer isso aqui, eu consigo a salvação. Cadê Jesus? Não precisa dele não. É um engano e é morte. E eu ainda vou mais além. Quando a pessoa adiciona alguma coisa a Cristo para a salvação, é a mesma coisa aqui. Exemplo. Não, tudo bem, eu entendi. Eu tenho que crer em Cristo, mas eu tenho que fazer isso. Para a salvação, que eu estou dizendo, sabe? Vida cristã é outra coisa, outra história. Salvação, tema é salvação. Eu tenho que crer em Jesus, entendi, beleza. Mas eu tenho que guardar um dia da semana, por exemplo. Se eu não guardar esse dia na semana, então eu não sou salvo. Cai nessa mesma história, irmãos. É um engano. Porque não é a lei. Não é a lei que salva, é Cristo. Então todo ensinamento que ensina Cristo e mais alguma coisa, também é um engano. Não é Cristo e mais alguma coisa que salva. É só Cristo e mais nada. Somente Ele. Irmão, será que tem na Bíblia alguma coisa que você pode se agarrar para declarar isso, que é só Cristo e mais nada? Tem uma história na Bíblia que a gente pode se basear para isso. Lembra da história? Vou dar uma pista. Tinham 3 homens lá nessa história. A crucificação. Cristo no meio e 2 malfeitores. Um dos malfeitores se arrependeu, não foi? E quando ele pediu a salvação, Cristo disse o que para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse, não, peraí, você não guardou o sábado, ou você não guardou o domingo, seja lá qual dia for, ou você não deu o dízimo, ou você não foi à igreja, ou você não fez isso, ou você não fez aquilo. Jesus não impôs nenhum mandamento da lei, como critério para dizer a ele, hoje estarás comigo no paraíso. O único critério exigido, podemos dizer assim, foi o que? A fé. Em quem? Em Cristo. Não é numa igreja também não. Se você não vier para a igreja bíblica, você não vai para o céu. Mentira, isso é um engano. Aqui nós não pregamos isso, porque é um engano. Não é a igreja bíblica que salva. Quem salva é uma pessoa, Jesus Cristo. Aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Esse é o que salva. Todo ensinamento fora disso, irmãos, é um engano. É um assassinato espiritual. É o que Paulo está querendo explicar aqui para a igreja. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? Se a lei é santa, é boa, é justa, essa lei que é boa se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, né, causou-me a morte. Então, a lei é boa, veio, mostrou o pecado. Esse pecado é que causa a morte, não a lei, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então, pelo mandamento, ou seja, pela lei, é que o pecado se mostra maligno.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, a lei é algo espiritual, algo que veio de Deus para orientar o ser humano. O problema que ele tem e a solução desse problema. O problema é o pecado, a solução é Jesus Cristo. Nós, seres humanos, nós somos carnais. Se Paulo disse isso, irmãos, e nós? Alguns estudiosos até dizem assim, não, mas isso aqui Paulo está falando enquanto ele era incrédulo ainda e tal. Outros dizem, não, é quando ele já era crente e tudo mais. E o que eu entendo é que aqui ele já era crente, porque ele vai falar da luta interior dele, a luta interior que ele tinha, a velha natureza, que ainda estava lá, e a nova natureza. Então ele diz, a lei é espiritual, eu, na minha humanidade, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aqui você comprova totalmente que Paulo está falando para pessoas crentes. Ele já como crente. Por quê? Porque ele já entendia isso. Entendia o quê? Que aquilo que eu quero fazer, porque eu entendo racionalmente que é a vontade de Deus, eu não consigo às vezes, porque o pecado habita em mim. Pois não faço o que prefiro. O que é que Paulo preferia fazer? A vontade de Deus. Mas ele fazia o que detestava, que era o pecado. Ele não queria pecar, mas acabava fazendo, acabava pecando porque era fraco. Então, será que cumprindo a lei, Paulo seria salvo? Não, porque ele mesmo está dizendo, eu peco, eu sou um pecador. O apóstolo Paulo era um pecador. Você imagine aí. Você imagine nós, né? Se Paulo diz, olha, aquilo que eu não quero fazer, porque eu sei que não agrada a Deus, eu acabo fazendo. Imagine nós. E ele chega a um ponto de dizer assim que é tão terrível a força do pecado, né, a influência do pecado em nossas vidas, que ele nem compreendia o modo dele de agir. Né? Não compreendo o meu próprio modo de agir. Às vezes nós fazemos coisas que depois a gente fica, mas meu Deus do céu, fui eu mesmo que fiz? É o pecado que habita em nós. É por isso que a Bíblia nos dá o conselho, fazei morrer a vossa velha natureza terrena. Nós temos que fazer essa velha natureza morrer. Ela não vai morrer totalmente, mas nós temos que matar o máximo possível essa natureza terrena, para que não façamos contrário à vontade de Deus. Como é que a gente faz morrer essa natureza terrena? Um tripé. Ler, orar e congregar. Não é? Ler, orar e congregar. É o tripé da nossa fé. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar e eu tenho que congregar, para me manter aceso, vivo. Nós nos preocupamos muito quando um irmão começa a faltar aos cultos, não é porque a gente quer o dízimo do irmão, as ofertas, não, irmãos. Quando a gente cobra, às vezes, a presença dos irmãos no culto, é para o bem de vocês. Porque nós sabemos que esse é o tripé da fé cristã, da vida cristã. Ler, orar e congregar. O primeiro sinal que um crente está enfraquecendo na fé é qual? Como é que as pessoas percebem que o crente está enfraquecendo? Já começa a deixar de congregar, né? Porque eu não sei se o irmão está lendo ou orando. Não moro com vocês, né? Estou pastorando, não é nem um Big Brother cristão, né? Então, não sei se você está lendo ou orando, mas eu estou vendo você na igreja. Quando você começa a faltar, o que é que está acontecendo, né? Se não está viajando, não está doente, alguma coisa preocupante. A gente já se preocupa logo, já começa a orar, Senhor, né? Dá um encorajamento a esse irmão para que ele volte, para que ele congregue, ele se fortaleça. Porque é a injeção de ânimo espiritual que nós temos na igreja. Estamos em comunhão com os irmãos, nós louvamos a Deus juntos, nós aprendemos a palavra de Deus, nos fortalecemos. Congregação. Primeiro sinal que os irmãos percebem, opa, é um alerta. E aí, se deixar de ler e orar também, aí está fadado ao fracasso. Certo? Então é muito preocupante, porque
Se faltar um desses tripés, se você pegar alguma coisa e apoiar em 3 pés, aqui ó, 3, né? Se eu tirar um, como é que fica? Vou tirar um para nós fazer o teste. Sustenta? Só tirei um, ó. E se tirar os 3? Se só com um não fica em pé, imagine se faltar os 3. Está vendo a nossa preocupação, por quê? É o tripé. Se faltar um, a gente já... Opa, meu Deus do céu. Tem misericórdia dessa alma. Que é um perigo. Certo? E isso nos preocupa, porque nós amamos os irmãos, amamos a igreja e queremos o bem. Por isso que a gente se preocupa. E fica, às vezes, sendo até chato, né? O pastor chato, todo culto ele fala, não falta, né? É para o bem da igreja, para o bem dos irmãos. Que a gente está vendo, ó, o que é que vai acabar acontecendo. Certo? Então, não compreendo o meu próprio modo de agir. Se faltar um dos pés, vai acontecer isso. Por isso que a gente tem que vigiar e orar, né? Ficar atento. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, né? Aquilo que eu não quero, ou seja, no meu modo natural, né? Modo carnal. Se faço o que eu não quero fazer, que eu não quero pecar, então se eu não peco, eu consinto com a lei que é boa, que a lei não quer que eu peque, a lei só mostra o pecado, a lei não quer que eu faça aqueles pecados. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo, como crente, ele não quer pecar, mas quando ele peca, ele admite, ele diz, eu peco, mas não estou culpando ninguém, é o pecado que habita em mim. Essa minha velha natureza, as minhas cobiças, os meus desejos, é quem fazem com que eu peque. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E por que Paulo queria fazer o bem? Porque ele já era convertido, ele sabia o que era certo diante de Deus, ele queria fazer o bem, mas acabava às vezes não fazendo, por causa do pecado. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Por isso que ele diz, eu não compreendo a minha forma de agir. Eu sei a palavra de Deus, eu sei que o certo é fazer isso aqui, mas acabo fazendo outra coisa errada. O pecado que habita no crente, viu? Lembre que Paulo aqui era crente, está falando a crentes. E aqui é para puxar a nossa orelha, como crente, não achar que nós somos super crentes. Ah, não, eu estou indo para a igreja, todo domingo à noite eu vou. Né? De manhã não, porque o culto é cedo, né? 9 da manhã. Aí eu vou dormir, mas à noite eu estou lá. E eu sou forte, porque todo domingo de noite eu estou na igreja. Cuidado. Porque a Bíblia diz assim, quem pensa está em pé, veja que não caia. Quem pensa, não é quem está em pé, não. Quem pensa que está em pé. Certo? Você às vezes acha que está em pé, eu às vezes acho que estou em pé. Mas ele diz, cuidado, para não cair. Veja que não caia. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu costumo até falar, né, para os irmãos, tudo o que nós fazemos de bom é Deus. Tudo o que nós fazemos de ruim é nós mesmos, certo? A nossa natureza terrena, pecaminosa. É o que Paulo está querendo dizer aqui, certo? Se eu faço o que não quero, não quero pecar, mas acabei pecando, ele já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo não está se isentando não, viu, irmãos? Para ficar bem claro. Ele não está se isentando, não, porque tem alguns que ensinam isso, né? Não, porque tem a parte espiritual e tem a parte carnal. Quando a gente comete pecado, não é culpa minha. É sim. Certo? É sim, do ser humano a culpa. Não é de Deus. Não é do sistema, né? O sistema. Não, é nosso. O problema é nosso, o pecado é nosso. A nossa cobiça. Tiago explica muito bem isso. O homem é tentado pela sua própria cobiça, que é o seu desejo desenfreado. Certo? E aí depois isso vai dar à luz o pecado. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, aqui com relação à nova natureza dele, o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus, ele quer obedecer ao Senhor.
mas vejo nos meus membros outra lei, que não é essa lei de Deus, né? Que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Nosso corpo corruptível, mortal também, certo? Observe essa palavra como é interessante, ó. Essa frase, né? A lei da minha mente. Que lei é essa que Paulo está falando? É a lei do pecado ou é a lei de Deus? Vou ler de novo. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, a lei da mente é a lei de Deus ou a lei do pecado? A língua portuguesa é complicada, né? Observe, ó, vou ler de novo. É assim mesmo, viu, irmãos? Nós estamos estudando a Bíblia juntos, certo? Quando eu vou estudar a Bíblia é assim também. Eu leio umas 10 vezes para entender. Eu sou meio broco, mas dá certo, uma hora dá certo. Ó, está explicando, porque no tocante ao homem interior, no meu interior, eu tenho prazer em qual lei? A lei de Deus. Mas eu estou vendo nos meus membros, no meu corpo, outra lei. Então tem a lei de Deus e tem outra lei. Essa outra lei, que não é de Deus, né? Se eu tenho a de Deus, eu tenho outra lei, essa outra lei não é a lei de Deus. Essa outra lei, que não é de Deus, guerreia contra a lei da minha mente, que é a lei de Deus. Certo? Então a lei da minha mente é a lei de Deus. Tem uma outra lei, que é a lei dos membros. E essa lei dos membros me faz prisioneiro da lei do pecado. Entendido? Que está nos meus membros, que é no meu corpo, certo? Então, tem uma lei de Deus e tem uma lei do pecado, que é a que está no meu corpo corruptível, meu corpo mortal. E tem essa luta, né, dessas duas leis. E é que eu quero chegar? Por que eu gastei um tempinho aqui? Investi tempo, gastar não, investi tempo. Para que os irmãos tenham bem claro na mente de vocês, que existe a lei da mente, que é a lei racional. Racional. Você estuda a Bíblia, racionalmente você entende o que tem que fazer. Essa é a lei de Deus que eu entendo. Essa é a lei da minha mente. Porque eu estudei a Bíblia e eu entendi racionalmente. Isso aqui é o que Deus quer que eu faça. Mas aí tem a lei, eu vou dizer, né? A lei do diabo, né? Que é a lei do pecado. Que diz, não, você é uma pessoa boa, né? A Bíblia diz, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não, não é assim não. Você é uma pessoa boa, você é caridosa, você ajuda os outros, né? A lei de Deus dizendo, você é um miserável pecador, perdido. Aí a lei do diabo, não, você é bom. Tem essas duas leis. E aí eu tenho que seguir qual lei? Na mente, que é a lei racional, que é a lei de Deus. Não, peraí, se a Bíblia diz que eu sou pecador, é porque eu sou pecador. Pode quem for dizer que eu não sou, mas eu sou. Porque é a lei da minha mente. E a mente, irmãos, ela é treinável. Você consegue treinar a sua mente. Faça um teste. Fale com ela. Converse com a sua mente. Quando você tiver com alguma coisa, a sua mente lhe bloqueando, você diz, não, não é assim. Eu vou fazer. Um exemplo. Às vezes você é desafiado para fazer alguma coisa. Aí a sua mente já bloqueia logo. Não, não posso fazer isso. Não. Aí você, antes de você dar a resposta, fale com a mente. Eu vou fazer. Olha, eu sou capaz. Eu consigo fazer. Você vai treinando ela. Aí você vai conversando. A minha mente ela tem que ser positiva. Ela tem que ser otimista. Ela não pode ser pessimista. Não pode desistir fácil das coisas. Eu tenho que perseverar. E fica conversando com a sua mente. Você vai ver que a sua vida vai mudar. A sua vida. Porque a nossa mente ela é treinável. Você consegue fazer isso. Tá? Faça um teste. Aí depois você me diz se isso funciona ou não. Pelo menos comigo funciona, né? É por isso que eu estou dizendo. Porque eu sou uma prova viva disso.
Certo? Eu sou uma prova viva. Eu falo com a minha mente, eu treino a minha mente. Eu aprendi essa técnica, então eu uso isso. Falar na mente. Se é o certo, então eu vou fazer. O que é que a Bíblia diz em Romanos 12? Romanos 12 e 2. A melhor, o 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente quer vir para a igreja, às vezes, domingo de manhã. Não é bom não, irmão. Cedinho. E quando era 8 horas o culto, hein? Mas eu tenho que entender, opa, Deus diz, em Hebreus 10 e 25, o que é que diz lá? Não deixemos de congregar. Opa, racionalmente eu entendi que eu não posso deixar de ir à igreja. Não é porque o pastor está pedindo, não é porque o pastor está falando, está cobrando, não. É porque Deus está dizendo, não deixemos de congregar. Então, de maneira racional, eu vou à igreja. Porque Deus quer que eu faça isso. Lógico que a gente sabe aqui, nós não estamos julgando ninguém, né? Tem irmãos que às vezes estão doentes, ou estão viajando e tal. Não estou julgando ninguém. Mas se você está em condições físicas para se fazer presente, não deixe de congregar. É a maneira racional de servir a Deus. Então você treina a sua mente não quer. Às vezes a gente ia, quando eu trabalhava em Minerolândia, né, na evangelização lá, às vezes tinha dia de sábado, rapaz, eu tenho vontade de ir não. Aí tinha a lei do diabo, né? Vá não. Você passou a semana todinha trabalhando, você é um homem trabalhador, vá descansar, um dia de sábado, à tarde. Vá não. A lei do diabo mesmo. Aí, a lei de Deus, quem lança a mão no arado, não olhe para trás, né? Eu vou. Cansado, enfadado que só, eu vou. Aí ia. A gente voltava, dando graças a Deus por não ter deixado de ir, né? Porque a gente vai ensinar a Bíblia, mas nós que ensinamos é quem somos fortalecidos. Nós voltamos cheios de vigor, alegria, que bom, graças a Deus, as oportunidades que Deus deu, as pessoas que a gente conversou, falou do Evangelho. Então, racionalmente, contra a lei do nosso corpo. O corpo preguiçoso não quer, não, vá não. Aí a lei racional, eu tenho que ir porque eu preciso glorificar a Deus, porque eu preciso dele. Eu preciso desse combustível. Não é Deus precisa da gente não, irmãos. Deus pode fazer uma jumenta falar, não pode não? Já fez isso. Ele pode levantar testemunha dele das pedras. As pedras podem clamar. A própria criação fala de Deus. Deus não precisa de nós não, irmãos. Nós, miseráveis, é que precisamos dele. Então eu preciso congregar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso louvar, eu preciso me envolver na obra de Deus, porque eu preciso disso. Isso é a maneira racional de entender a necessidade que eu tenho de Deus. E eu tenho que buscar Deus. Não é Deus que tem que estar correndo atrás de mim, não. Não, eu vou para a igreja não, porque... Pensando que eu vou parar de falar. Eu não vou para a igreja não, porque não teve nem irmão que veio aqui essa semana me visitar. Meu amigo, é você que precisa de Deus. Não é o irmão que tem a necessidade na tua casa para se fortalecer. Não. É você que precisa. E você tem que entender, eu de maneira racional, é o meu culto racional, eu tenho que buscar a Deus. É o culto racional. Eu preciso dele. E eu vou. Pronto. Dependendo de irmão veio aqui, se não veio, se o pastor veio, se não veio, eu quero nem saber. Eu vou adorar o Senhor e pronto, ponto final. Treine a sua mente. Agora, se a gente não treinar a mente, irmãos... Vocês viram o que foi que Paulo falou? O que eu não quero fazer, isto, faço. O que eu tenho uma lei que fica guerreando contra a lei da minha mente. A lei da mente vem de Deus. E a lei que guerreia contra a lei da mente? É do diabo. Então não posso deixar a lei do diabo vencer. Então eu tenho que me alimentar para que a lei da minha mente, que é a Bíblia, fique mais fortalecida a cada dia e eu consiga vencer
a lei do diabo. E aí, quando nós entendermos isso e colocarmos isso em prática, a nossa vida vai mudar. Nossa vida espiritual vai mudar. Nós vamos ser pessoas mais frequentes, mais ativas, mais felizes, mais alegres, mais contentes, mais realizadas na vida. E vamos viver aqui para a glória de Deus, esperando a vinda de Cristo, o dia glorioso que Ele virá nos buscar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela Tua bondade, a Tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai. Quem somos nós, Senhor, para ter esse privilégio de ouvir da Tua palavra, de ler a Tua palavra, ouvir esses conselhos, Senhor Deus, que a Tua palavra tem para nós. Pedimos que a cada dia, Senhor, possamos nos render aos Teus pés e entender de maneira racional a lei da nossa mente, a Tua palavra, e possamos fazer o que é certo, o que Te agrada, o que glorifica o Teu santo nome. Pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. E oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Deus os abençoe.